E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando mais um programa de estudo das obras de André Luiz, com um estudo específico do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nós novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 29, a visão de Francisco. No programa anterior, iniciamos o capítulo em que o André Luiz, continuando o seu trabalho nas câmaras de retificação, acompanhado de Narcisa, ele recebe um telefonema da dona Laura, da mãe de Lísias, né? Preocupada com ele, porque ele não apareceu novamente em casa. Acabou o turno dele, mas ele explica a ela que por deliberações do serviço noturno, né, ele teve que dar continuidade à sua tarefa noite adentro, porque o trabalho estava intenso. E ela o felicita com isso, e essa felicitação traz nele sentimento de alegria, estímulos. Nós comentamos sobre isso, sobre a necessidade de nós vigiarmos nosso comportamento quando alguém vem nos trazer alguma notícia de alguma tarefa difícil, que nós não desestimulemos, que nós incentivemos, né? É sempre importante isso. E ela pede a ele para se apaixonar pelo trabalho, e nós recorremos ao Livro dos Espíritos na questão da paixão. A questão da paixão, em que Allan Kardec fala na pergunta 907 do Livro dos Espíritos sobre paixão, dizendo que é um princípio que Deus nos coloca para que dá origem a realizações de grandes coisas. É um sentimento que Deus colocou em nós, mas que nós, claro, direcionemos para o bem. E aí é o que acontece, que ela pede para o André Luiz fazer isso, para ele se apaixonar por esse trabalho, porque através da paixão, do incentivo, né, dele por esse trabalho, do sentimento dele intenso e profundo, que é a paixão por esse trabalho, vai causar melhoras a ele, gradativamente, interiormente, a melhora real. Por isso que ela pede. Então fizemos esse comentário, e mais adiante ela já vai exercer, ele acaba de falar com a dona Laura, volta ao trabalho, e aí, assim que ele volta ao trabalho, eles ouvem um doente, ele vê a Narcisa lutando heroicamente para acalmar um doente, um rapaz, que é justamente o Francisco, é o título do capítulo, a visão de Francisco. E aí ele observa que o Francisco grita com os olhos perdidos, como ele relata aqui no livro, e grita com os olhos perdidos no espaço, gritando para alguém ajudá-lo, pelo amor de Deus, que ele está vendo o monstro chegar para ele novamente, e pedindo para se livrar desse monstro. E terminamos assim o programa passado. Então, dando continuidade agora, nós estamos no... Tereza? Parágrafo 11º, vamos recomeçar, né? Irmã Narcisa. Isso. E aí as palavras do doente, Francisco. E ele começa assim, continua, né? Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele, irmã. Não quero. Mais adiante nós vamos aprofundar mais esse tema, mas ele já, mais ou menos já falando, nós já observamos aqui que ele está tendo uma visão. É justamente o título do capítulo. E essa visão nada mais é do que uma forma de pensamento que ele cria, né? A energia que ele arroja dele mesmo, que nós criamos em nós mesmos. Então, ele está vendo uma perseguição que, na realidade, vamos dizer assim, materialmente não está existindo. Como é que a gente pode se expressar? Está existindo dentro dele, ele está vendo, mas quem está de fora não vê nada. Então é a criação mental
dele, pelo desequilíbrio dele. A gente vai ver o porquê disso aí. Isso é uma consequência, é o resultado de algum comportamento desvirtuado, desequilibrado que ele teve. E ela continua. Então continua assim. Aí ela vai falar: calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Esse depende do seu esforço. É muito interessante a gente observar isso, porque tudo vai depender do nosso esforço. A ajuda do plano espiritual é uma questão de sintonia. Como alguém está agora alguém está sintonizando a rádio Rio de Janeiro, no dial lá do rádio, a antena da rádio está lá ligada em Magé, né, Tereza? Magé está lá irradiando em Magé. Mas quem quiser sintonizar com a rádio vai ter que mexer lá no botãozinho do radinho, ou agora no computador, para sintonizar. Os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os anjos da guarda, até chegar em Jesus, eles estão sempre apostos a irradiar bondade, como a antena da rádio. Mas nós temos que sintonizar com ele, como sintonizamos com a rádio. E essa sintonia com a rádio é fácil, é só ir lá e mexer no botãozinho no computador, no mouse. Mas a sintonia com os bons espíritos não é só fácil assim, não. Já não é tão fácil, porque depende do nosso esforço. O nosso esforço pessoal no dia a dia de sintonizar com eles, porque a ajuda está sempre aí. Sempre, mas então os santos que vêm à Terra e sofrem tanto? São para exemplificar para nós como nós devemos nos comportar quando chegar a nossa hora também. Exemplo maior é nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, nós somos espíritos em expiação. Expiação é pagamento de dívida. Então somos ainda muito endividados. Precisamos sim, por isso esse esforço maior na sintonia com os bons espíritos. Mas que depende, o que exatamente depende da ajuda deles, né? Então esse depende do seu esforço, é exatamente aquilo que os bons espíritos nos pedem. O nosso esforço diário, mudança do nosso comportamento. E falando nisso, o Emmanuel tem uma página do livro Encontro Marcado, que é intitulada Auxílio e Esforço Próprio. Exatamente isso que ele está falando, é o livro Encontro Marcado. E aí, no final da página, ele vem discorrendo na questão da necessidade do auxílio para o esforço próprio. A necessidade do auxílio, por quê? No que nós auxiliamos alguém, nós beneficiamos primeiramente a nós mesmos, porque nós mudamos a nossa sintonia, o nosso pensamento naquele momento de ajuda. Essa mudança de sintonia para o bem, vendo o problema do outro que é maior que o nosso, nós começamos a parar de nos queixar, momentaneamente. E essa interrupção na queixa, nas lamentações, cria uma sintonia melhor com os bons espíritos. Por isso o auxílio. E aí esse auxílio nos ajuda no esforço próprio. E ele diz assim no final da página: agradeçamos as contribuições que a bondade divina e a fraternidade humana nos estendam a cada passo, mas não nos esqueçamos do dever de servir voluntariamente no bem de todos, a favor de nós mesmos, porquanto as leis do universo corrigem o mal onde o mal apareça. Contudo, em matéria de aperfeiçoamento moral, jamais constrangem a consciência. Ou trabalhamos espontaneamente e progredimos, conquistando a própria elevação, ou preferimos parar e estacamos em ponto morto. Então ele é enfático em dizer: trabalhar espontaneamente e progredir para conquistar a própria elevação. E com isso a sintonia dos bons espíritos. Tereza, quer comentar alguma coisa? Não. Então, continuando. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda.
ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Parece até o nosso guia falando com a gente, não é, Tere? Porque a nossa mente também, ela está embebida em vinagres de orgulho e de egoísmo, pelo nosso comportamento diário. Aí, muitas vezes, em desdobramento pelo sono, quando a gente faz as nossas orações antes de dormir, não é? E os nossos guias vêm conversar conosco. Fala exatamente o que ela está falando aqui, ó. É necessário você, Marco Antônio, Tereza, expelir a substância azeda da esponja que você acumulou de orgulho e egoísmo. Nós vamos ajudar você, mas o trabalho mais intenso cabe a você, Marco Antônio, a você mesmo. Então, isso é um recado diretamente para nós, no nosso comportamento diário. Ela faz essa comparação para que ele possa entender que tudo que está na mente dele está atrapalhando ele a se acalmar, não é? É como ela dá o exemplo que fosse uma esponja que tivesse encharcada de substância ruim. Para nós encarnados, a gente tem uma dificuldade tremenda, principalmente nós, os ocidentais, que não fomos treinados na meditação, porque os orientais, muitos deles, já fizeram esse trabalho culturalmente. Eles, há muito tempo, têm essa dinâmica de meditação, de concentração. No caso, né, a gente tem o exemplo dos indianos, dos japoneses, dos chineses. Todos eles têm esse hábito de fazer tarefas com concentração, né? Tem aquele ritual do chá, os indianos na questão da meditação. Então, eles já têm um treino de asserenar a mente. Para nós, os ocidentais, isso é uma prática nova, não é uma informação nova que nos chega desses mesmos, desses povos orientais, mas ainda é um pouco complicado para a gente. A gente, como dizem, que a gente tem macaquinhos que pulam. Teresa d'Ávila falava que a nossa mente era um castelo e que tinham panelas, né? Tinha alguém que fica batendo panela o tempo todo e você não consegue resolver as suas dificuldades. Então, se isso para a gente que é encarnado é difícil e é necessário que se faça, imagine para um desencarnado que não tem mais o corpo físico como um abafador. Tudo transparece, a coisa fica num potencial muito maior e acaba, de alguma maneira, sendo colocado à mostra, vamos dizer assim. O nosso corpo consegue, o nosso corpo físico não mostra, não deixa a gente mostrar para ninguém o que está na nossa mente. Mas os desencarnados, como não tem mais, né, nós quando desencarnamos não teremos mais o corpo físico, e isso vai ficar muito latente, muito patente também as impressões dos companheiros. E quando ela diz para ele que ele vai ter que fazer esse esforço maior, é porque nem Jesus mexe na nossa mente, não tem como. Isso somente nós poderemos fazer esse esforço de nos acalmar, de nos asserenar. Os espíritos nos orientam que o que a gente deve fazer nesses momentos é parar, orar, ou então pegar uma página construtiva, fazer uma leitura e tentar realmente relaxar. Existem alguns exercícios respiratórios também que a gente pode fazer, mas enquanto a nossa mente estiver no turbilhão, no torvelinho, no desespero, nada melhora. Nada melhora. Então, essa, como o Marco colocou, esse recado aqui da Narcisa, falando, né,
explicando para o Francisco qual é a atitude que ele deve tomar, é um recado para todos nós, que também temos, né, como diz, os nossos macaquinhos pulando às vezes, que não deixa a gente agir, né? E muitos. Então, essa questão do esforço, ela requer uma palavra similar, que é disciplina, né? Que é uma palavra que a gente não gosta muito, de uma maneira geral. A gente gosta da disciplina para o outro, é bem mais fácil, mas para nós é complicado. Então, a disciplina nas menores coisas da nossa vida. E aí, isso é que vai nos denotar o nosso progresso. A vida de Paulo de Tarso, o livro Paulo Estevão, essa obra magnífica, também editada pelo Espírito Emmanuel, e psicografada por Francisco Cândido Xavier, ela relata a história do cristianismo nascente, os primeiros cristãos, a divulgação da mensagem de Jesus, que tem em Paulo a figura central. E aí é o vaso escolhido por Jesus. E aí a gente, lendo o livro, a gente entende o porquê desse vaso escolhido. A disciplina desse homem é infatigável, a ponto de causar até, assim, vamos dizer assim, certas discussões nas suas amizades mais próximas, como Barnabé, né, e outros companheiros também. Tal a disciplina desse homem. O foco dele era realmente o Cristo. Então esse, claro, é o expoente máximo que a gente tem, mas se é o exemplo que nos é dado, é para nós tentarmos seguir. E é a tentativa. Nós temos que ter em mente que não vamos desencarnar como um Chico Xavier, mas nós temos que querer. Então esse querer já é o esforço diário, um pouquinho a cada dia. Claro que é um pouquinho a cada dia, mas é o esforço diário que vai nos denotar. O caso do Francisco, nós vamos ver mais adiante, isso que ele está passando não começou de repente. Isso é um cultivo que ele fez interiormente, diariamente, até que chegou a esse ponto, né? Então, tudo começa das pequenas coisas. É o vigiar e orar, que Jesus nos diz, nos recomenda no Evangelho. Orar, sim, sempre, mas vigiar também. Observar, vigiar o nosso comportamento, porque é fácil vigiar o do outro. É sempre mais fácil. Então, parágrafo 13. Continuando. O doente mostrava boa vontade. Acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Então, a Narcisa está fazendo o papel dela, de cuidar dele com boa vontade, com carinho, com dedicação. E isso repercute nele. Ele mostrava momentos de boa vontade quando ela estava ali. Então, mais um ensinamento para nós também. Ela está fazendo a parte dela, mas ele tem que fazer a dele. E é o que a Teresa comentou. Jesus, quem mais por nós na Terra ora mais do que Jesus? Ninguém. Mas olha a confusão que a gente está na sociedade atualmente, como sempre teve, não é? Só que agora a população aumentou muito de alguns séculos para cá, então a gente está vendo, e a tecnologia nos mostra ao vivo e a cores que está acontecendo. Mas essas aberrações, que são os nossos comportamentos íntimos exacerbados, mostrados, eles sempre aconteceram. E Jesus sempre orou e vigiou e olhou por nós. Mas o problema é que depende da gente, do nosso comportamento, que é exatamente aqui o que nós estamos vendo. A Narcisa faz o papel dela, mas depende dele. Tanto que ele volta novamente, prorrompendo em novas exclamações. Ela está emprestando para ele, no momento que ela está conversando, ela está doando para ele as energias dela, os fluidos calmantes dela, mas é emprestado, é só por um pouco. Não é? E isso acontece conosco. Os nossos amigos espirituais, os nossos guias espirituais, eles, com certeza, o que eles podem fazer, eles fazem, e vão existir momentos que bem representam aquela oração das pegadas na areia, que nos momentos mais difíceis, né, vamos dizer assim, entre aspas, eles nos carregam no colo. Mas é algo momentâneo, é algo que realmente só pode ser por um período. Eles agem como os sirineus. Isso, pensei nisso agora, exatamente. Que o sirineu que acompanhou Jesus por um pouco, mas o trabalho para chegar até ao Gólgota pertencia a Jesus, era a sua tarefa, para isso ele veio, não é?
Quer dizer, ele não veio para morrer desse jeito, mas ele sabia, claro que ele sabia que ao nosso nível evolutivo, a sua encarnação não terminaria tão bem assim. Não? Claro que ele sabia do que ia acontecer. Mas o Cirineu nos dá o entendimento de que todos nós na nossa vida temos um espírito que conversa conosco, explica, ajuda, doa um pouco do seu fluido, claro que doa, não é? A gente, quando desdobra pelo sono, a gente toma passe muitas das vezes, né? A gente vai ao mundo espiritual e existem casos até de transfusão mesmo de fluido. O próprio Divaldo conta que uma vez ele foi ao mundo espiritual e ele fizeram uma transfusão de energia nele, uma vez, porque ele precisava de uma moratória. De outra vez, ele doou o fluido para uma pessoa necessitada. Então, o tempo todo eles nos ajudam, mas o trabalho maior é nosso. Tereza. Quando Jesus diz, eu bato, eis que bato a porta, mas Jesus bate, mas o trabalho de abrir a porta para Jesus na nossa vida é nosso. Não é? O coração, abrir o coração para Jesus se abre por dentro, quer dizer, só nós podemos abrir essa porta. Tem uma musiquinha da evangelização que Jesus é a porta, Kardec é a chave. Fica mais fácil, Lembrei, né? Com o espiritismo abrir a porta. Aí uma vez na evangelização, acho que foi a Tereza, não sei quem foi, quem é Kardec? Aí o menininho lá falou, Kardec é a chave, não foi isso? Quem é que sabe o nome de Kardec todo? Isso. Porque Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Rivaio. Isso, e foi isso mesmo. Eu perguntei, quem é que sabe o nome de Allan Kardec, aí o menino pequeno. Tadinho. Né? Eu acho que foi Mateus. Espontâneo, foi Mateus. Kardec é a chave. Kardec é a chave, tia. É o nome dele. Kardec. Porque a musiquinha... Então, a letra é muito profunda. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Sim, mas quem tem que mexer a chave para abrir a porta somos nós. Não, tem jeito. E porque ela aproveitando esse raciocínio, né? Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12... Paulo diz assim, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Não é? Então, na estrada da nossa vida, várias pedras no caminho, que nós temos que vencer os obstáculos, vários obstáculos, nós podemos cair vez por outra, sim, mas temos que tornar a levantar os joelhos desconjuntados. Jesus ajuda a nos levantar, conforme a Tereza comentou, mas nós temos que caminhar. Ele vem ao nosso lado, mas ele não carrega a gente no caminho. E o simbolismo maior disso é exatamente a passagem do Cirineu. Quem tinha que levar a cruz ao Gólgota era Jesus. Mas ele se deixa ser ajudado, é claro que ele se deixou para nos dar exemplo. A ajuda, a exemplo para que nós ajudemos alguém e para que nós aceitemos a ajuda, mas a cruz é nossa. Né? Isso. Então é isso que ela está falando aqui, esse comentário que a gente faz, é exatamente porque a Narcisa está colocando, né? O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conselhos carinhosos. Mas aí é com ele agora. Então nós ouvimos os conselhos carinhosos, os nossos guias, vez por outra, aquele pensamento que vem de repente. Ai meu Deus, pensamento assim do bem que vem, que fazer isso, aquilo. É o guia que está soprando no nosso ouvido. Nada mais do que isso. Ele está ao nosso lado, nosso companheiro espiritual. Nós estamos rodeados de testemunhas. Uma delas é esse companheiro fiel. E paciente, cá para nós, hein? Muito paciente. Bom, nós estamos chegando mais ao final de um programa, Teresa. O relógio aqui corre. Então, mais uma vez terminando, agradecendo a atenção de vocês e a oportunidade da gente conversar aqui tão profundos conceitos, né, sobre a vida, que serve para nós mesmos, para a nossa felicidade futura. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Fique com Deus. Muito obrigado a todos pela atenção, pela paciência de nos ouvir. E lembrando sempre que nós estamos estudando, né? Nem eu, nem Marco, a gente já pratica de maneira nenhuma. Aliás, estamos muito longe de praticar tudo que nos é ensinado através dos livros que chegam, não é, do mundo espiritual para nós, o que os espíritos nos ensinam na obra básica. Nós estamos estudando juntos. A gente precisa, pelo menos, se interessar
pela receita do bem viver, do bem desencarnar, o que é para ser feito, pelo menos que a gente se interesse em estudar, e é o que a gente está fazendo aqui junto. De maneira nenhuma a gente está numa posição de que daqueles que já cumprem, muito pelo contrário, a gente não consegue, tudo que a gente conversa aqui, eu e Marco também estamos, né, nos esforçando por tentar praticar, mas tem dia que a gente não consegue, tem dia que a gente consegue, mas a gente não pode desistir. Então, agradecemos a todos a compreensão, o carinho. Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Fiquem em paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.